Se eu for começar esse vídeo, eu vou falar que eu não gostei desse episódio, não. Esperava muito mais, viu? Achei que como penúltimo episódio iria ser um dos melhores, bem bombástico. Bombástico foi, mas tem algumas coisas nele que me incomodaram. O episódio se chama God Walks into a Bar, que acaba sendo um trocadilho, porque a Bar é o nome da Angela, da Sister Night. E separando esse nome em dois, seria a bar, um bar. Um Deus entra num bar. Esse é o trocadilho. E essas duas palavras juntas, walk into, tem 4 significados diferentes. O mais normal, que seria entrar mesmo. Um Deus entra num bar, mas também poderia ser um Deus esbarra na A-Bar. O Dr. Manhattan esbarrando na Angela A-Bar. Nesse bar. Ou outro significado também é entrar em uma situação difícil de sair, ou seja, muitas interpretações. Fenômeno! No final das contas, a gente vê no episódio que o Dr. Manhattan basicamente trocou uma vida de Deus em Europa, nesse satélite que ele criou, esse paraíso, essa utopia, para onde ele envia o Adrian Veidt, inclusive, por 10 anos de felicidade com a Angela A-Bar. Trocou a eternidade com um Deus para viver com o ser humano por quem ele estava apaixonado. No final das contas, foi uma bela história de amor também. Outra coisa que é interessante, dá para fazer um paralelo com o quadrinho, é que o John Osterman, antes de virar o Dr. Manhattan, conhece a sua namorada entrando em um bar. A Jane, né? Isso. Que foi a sua primeira namorada, que tem uma relação direta com o fato dele ter virado o Dr. Manhattan, entrando nesse bar. O bar no Vietnã também é uma figura recorrente no quadrinho, na HQ. Que ele fica voltando. Comédia, né? tanto o Manhattan quanto o Comédia, eles frequentam bastante o bar, né? Assim, em passagens, porque a gente tem esses flashbacks na história, nos quadrinhos. When did you fall in love with me? I was already in love with you. É legal que esse episódio traz um pouco mais do passado do Dr. Manhattan, enquanto ele era o John Osterman. Traz um pouco da infância dele, que ele foi uma criança judia que fugiu do nazismo com o pai e foi acolhido por um casal que acolhia algumas pessoas na Inglaterra. E aí a grande sacada, a grande revelação é que esse casal foi a inspiração dele para criar aqueles clones que ficam lá na Europa lua de Júpiter. Tem uma coisa muito legal da interação também do John criança com esse casal, que é quando eles entregam a Bíblia Sagrada para eles, falam sobre Gênesis, sobre a criação, e ele acaba reproduzindo o papel de um Deus, do Deus cristão, lá nessa lua de Júpiter, né? Uma curiosidade muito legal é que a Europa de Júpiter é uma lua real, né? É um satélite de Júpiter real, um dos inúmeros satélites que o planeta tem. E ele foi descoberto em 1610 pelo Galileu Galilei. E recentemente algumas pesquisas indicam que lá tem água no subsolo. Então haveria um grande oceano nessa lua, Europa. E as pessoas agora estão investigando, né, os cientistas estão investigando a possibilidade de haver vida extraterrestre nessa lua. Uma outra curiosidade muito legal também é de onde vem o termo Europa, e inclusive é o nome do continente europeu. Mais conhecido como o continente mesmo, esse nome. Exatamente. Né? Assim, de onde vem a origem desse nome. Na mitologia grega, Europa era filha de Agenor e por quem Zeus se apaixonou perdidamente. Ele achou a mulher belíssima e queria possuir ela de todo jeito. Zeus era assim, quando ele viu uma mulher e se apaixonava, ele achava que ele tinha que pegar essa mulher. E aí ele descobriu que ela tinha paixão por touros, que o pai dela criava touros. Ele sacou que ela tinha essa paixão, se transformou num touro muito bonito. E aí quando ela estava lá passando a mão nesse touro lindo e maravilhoso, de pelos brancos e pernas prateadas, era uma coisa meio assim, varia, né? Cada descrição traz essas características de um jeito. Zeus raptou, ele deixou ela montar nele e aí raptou ela e aí teve filhos com ela e tudo mais. Lá na frente isso desencadeou na criação do Minotauro, que é do Mino, que tinha posses em Creta e fez um acordo com Poseidon, mas aí já é outro assunto, enfim. Mas é isso, é uma curiosidade muito legal porque vem dessa mitologia grega
que envolve outros deuses também. É interessante que, ao contar para Ângela sobre a criação dessa utopia, desse lugar maravilhoso para onde ele foi, quando supostamente ele estaria em Marte, mas não, ele estava criando um paraíso, ele conta das emoções dele sobre aquele momento, sobre aqueles súditos que ele criou, né, como um deus. O Manhattan cria esse espaço que deveria ser perfeito, com essas pessoas que deveriam viver em harmonia, e elas acabam irritando ele praticamente, né? Essa veneração, esse tratamento com ele de obediência, de subserviência, não é o que ele Não é o que ele imaginou, né? não é o que ele imaginou, não é o que ele quer. A questão desse episódio parece ser realmente o problema dele ser um deus, dele ter uma noção de tempo diferente dos seres humanos. E quando ele vai para esse lugar que não tem os seres humanos, que ele cria esses seres, que eu não sei nem o que pode dizer seres o quê, eles também não têm uma relação com ele de igual para igual. Ninguém tem uma relação dele de igual para igual até aparecer a Ângela, e talvez por isso ele fique apaixonado por ela também, né? E é interessante porque a gente aprende, pelo menos na nossa cultura cristã, olha a gente aqui falando do cristianismo de novo, a gente aprende que Deus é um ser que quer obediência, que quer servidão da gente, ele deu livre-arbítrio, mas não é pra gente usar, porque ele é cheio de regras, esse Deus que a gente aprende a venerar, a temer. E aí, o Manhattan, nesse episódio, ele mostra como é ser um Deus, assim, um sentimento de ser um Deus e ter essas reações dos súditos. Não é súdito, né? O quê? Qual que é a palavra? Seguidores, né? Da sua criação, né? Ele mostra como seria uma criação perfeita, como seria essa relação e como é chato, como é inoportuno. E é muito legal a gente notar que o Manhattan é como um deus, como não, né? Ele é um deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os tempos, né? Talvez seja o melhor conceito de onipresença, inclusive, porque a gente entende, quando a gente pensa na onipresença de Deus, esse Deus cristão, principalmente, né? Vamos tratar dele aqui, que é o que a gente tem experiência, como se ele fosse onipresente no nosso tempo, mas a gente não sabe, ele pode estar onipresente no futuro, ele pode, né? Essa relação temporal do Manhattan é o grande tchan desse episódio, e que acho que pode soar meio confuso às vezes, mas depois você entende a lógica, fica mais fácil mesmo, tá? É super intuitivo. Tudo isso, todas essas características dele são baseadas na própria experiência. São os sentimentos que ele tem, são as vivências que ele tem que fazem essa personalidade dele, né? Ele não é, tipo, dono de tudo. Então ele não vai influenciar no comportamento de todo mundo. E essa maneira que o Manhattan encara o tempo e vivencia o tempo é algo essencial em Watchmen. Quando você começa a pensar nessa não linearidade do Manhattan e entende, né, que não é uma viagem no tempo. Ele está vivendo tudo ao mesmo tempo. E se a gente pensa na nossa vida também, a gente é meio assim, porque a gente está no presente, mas a gente viveu o passado e vai viver o futuro. A gente só não tem consciência do futuro ainda. Quem sabe, talvez a ciência... como que chama aquela lá que é... Nanotecnologia. Não, que nanotecnologia. A física quântica talvez explique isso do futuro, do passado. Enfim. Uma coisa que eu gosto muito nesse episódio também é dele acontecer, tô falando só bem até o momento, durante esse primeiro encontro da Ângela com o Manhattan. Porque ali a gente tem várias linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo, durante o encontro deles, durante esse momento que eles passam juntos no bar. I don't experience the concept of before. Uma coisa que eu não gostei, que me incomodou, mas pode fazer sentido para outras pessoas, talvez tenha feito sentido para você, é o fato de não mostrarem o rosto do Manhattan. Eu entendo que pode ser pra gente não associar outro ator, associar ao ator que faz o Cal. Mas, enquanto eu assistia, eu só conseguia pensar, parece que não teve orçamento para contratar outra pessoa
Parece que não teve orçamento pra fazer um efeito especial e por isso colocaram uma máscara de plástico na cara dele. Eu não gostei disso, assim. Talvez também não tô conseguindo explicar exatamente porque eu não gostei, mas acho que é essa impressão que ficou em mim de que não tinha orçamento, sabe? É porque Game of Thrones consumiu tudo. Pode Não ser. sobrou nada. Eu achei uma escolha estética da hora deles ficarem revelando ele aos poucos, até aquele momento que ele fica em pé, né? E a gente vê a cara dele, depois ele se transforma no Cal. E aquela cara meio... uma cara padrão, né? Uma cara de desenho, assim. Quando você desenha uma pessoa, você bota lá uma cabeça, uma bolota, assim, o nariz, 2 buracos pro olho e a boca. Então, Era a máscara. então, assim, eu achei da hora, não me incomodou, não. E aí a gente chega nessa parte da maquiagem dele pintado, assim, parecia, pra mim, eu só conseguia pensar quando as pessoas se fantasiam de Smurf no Halloween. Pra mim tava isso, sabe? Não... Porque ele sem brilhar fica muito estranho. Essa parte estética desse episódio me incomodou muito. Mais pra frente eu vou falar 2 coisas que realmente me incomodaram. Isso que eu falei agora é uma chatice minha, uma questão estética que eu falo assim, eu sei que pode ser só a minha visão. O Manhattan nesse episódio revela como que o Veidt foi parar lá onde ele tá. A gente imaginava que ele tivesse sido aprisionado, mas não, ele vai voluntariamente para viver essa experiência que o Dr. Manhattan promete a ele, né? Um lugar e tal. E ali tem uma coisa muito interessante, porque o Veidt, ele é uma espécie de Deus, pelo menos na própria cabeça, né? Ele se acha um cara muito essencial para a vida humana, para a vida do mundo inteiro. Tanto que no quadrinho ele tem uma discussão muito interessante, logo quando ele conta pro Manhattan o que ele fez, do plano, da lula gigante e tudo mais, e ele pergunta assim, eu fiz a coisa certa, não fiz? Agora todos os problemas vão acabar, né? E aí o Manhattan tem uma citação que é uma das mais icônicas de Watchmen, que é nada nunca acaba. Então ele descobre que ele vai pra lá voluntariamente para viver essa experiência e acaba também ficando enfadado, ele não aguenta mais aquela galera atrás dele. E aí até o ponto dele se criar esse autoflagelação, tomando tomatada, mas ainda numa espécie de veneração, e aí depois ele tá lá preso. Quando a gente descobre, inclusive, que o guarda da floresta é o primeiro ser humano lá, como você falou, não é ser o quê, né? Sei lá como é que caracterizaria aquilo, que o Manhattan cria, é o primeiro clone, né? Aquele clone, uma espécie de Adão daquela área lá. A maioria das teorias que a gente está fazendo aqui estão sempre parcialmente certas. Vai até um ponto, depois de lá já não é mais o que a gente imaginou. Eu tinha imaginado que o Veidt tinha se prendido por vontade própria para se punir do que ele tinha feito na Terra. Ele foi por vontade própria, mas ele foi meio enganado. Não foi enganado, ele não sabia que chegando lá e tendo essa veneração exagerada em cima dele, ele iria se cansar disso. Viver num lugar perfeito não era o que ele queria, né? E o Veidt acabou sendo fonte de mais uma especulação da nossa parte sobre o que está se passando ali em Tulsa, já que o Will Reeves deixou claro logo no começo que há uma vasta conspiração acontecendo nessa cidade, já que é o Veidt quem desenvolve o dispositivo que vai fazer com que o Dr. Manhattan esqueça quem ele é e conseguir ter uma vida civil minimamente normal. A 7ª Cavalaria sabia quem era o Cal. Como eles sabiam que ele era o Cal? Sendo que quem sabia era a Angela, o Veidt. E a gente também fica pensando no que o Will Reeves fala, né? Que existe uma vasta conspiração em Tulsa. Então, de onde vem essa conspiração? Além da 7ª Cavalaria, do Joe Keane, quem mais está fazendo parte disso, né? There's a vast and insidious conspiracy at play. Daí eu imagino que o Adrian Veidt tem mais um plano mirabolante que vai envolver uma tentativa aí de novo de não destruição em massa, mas talvez de evitar uma destruição em massa, algo nessa linha, para que ele volte como esse grande herói de novo do planeta Terra. E vale a pena a gente lembrar também que tem uma diferença aí de 10 anos desde que o Manhattan tem a memória bloqueada, o Veidt vai para Europa, então ele tá agora no momento que ele tá preso, o Veidt tá no momento que ele tá preso e tá dando a impressão de que ele vai conseguir fugir, porque ele termina o episódio muito louco,
tipo, com a ferradura no chão, assim. Ai, talvez sejam 4 ferraduras que ele precisava pro cavalo para poder sair de lá. Enfim, tô viajando já. Pode ser que ele já tenha conseguido retornar à Terra. Até porque a gente não sabe exatamente em que tempo tá o vale. O tempo lá a gente não sabe onde que tá. Sim. A gente tem mais ou menos através das velhinhas. Acho que se contar as velhinhas eu não contei. Mas eu acho que é menos tempo do que o tempo que tá rolando em Tulsa. Então a gente tá acompanhando 2 tempos distintos. Ele pode já estar lá mesmo. Agora eu vou falar as 2 coisas que eu não gostei no episódio, tirando a estética que eu falei anteriormente. No momento em que o Manhattan recupera a memória, que ele vira a ser, que ele deixa de ser o Cal e volta a ser o Manhattan, a partir desse momento, pra mim, desandou o episódio. A reação dele é muito estranha, eu sei que ele tá recuperando os sentidos. A maioria do que aconteceu depois que ele volta, eu não gosto mais do episódio. Principalmente quando existe a memória do Manhattan encontrando o Will Reeves no passado e dá a entender que a Angela influencia no passado porque ela manda o Manhattan perguntar sobre como ele sabia que o Judge era um racista. E aí tem toda a discussão de que do ovo e da galinha, né? Será que ela influenciou no que o Will Reeves foi descobrir depois, ou ele já sabia e aí ela perguntar não influenciaria, enfim, tem essa discussão, mas isso não me cai bem, assim, não cola pra mim. Essa ideia da Angela ter interferido no passado, pra mim, é meio fraca e é meio parecendo tirar um coelho da cartola, sabe? Eu acho que o Manhattan não deixaria ter esse tipo de interferência. Principalmente porque houve um assassinato. Ele perguntaria, assim, na lata, pra ele. Ele sendo praticamente um deus, ou é porque ele estava atordoado, porque tinha acabado de voltar, ele fez essa interferência aí na linha temporal. Mas isso é um clássico paradoxo de viagem no tempo, né? De quando eu acho que talvez isso também me incomoda. De quando você tem as coisas daqui influenciando ali. O De Volta para o Futuro é meio assim, quando o cara volta e ele acaba se apaixonando pela mãe, enfim. Mas isso tem a ver com o lance da linha do tempo do Manhattan ser diferente, né? Ele tá experienciando aquelas coisas na mesma linha do tempo. Ele não tá no futuro, nem no passado, nem no presente com a Angela, ele tá no momento. So, there's no moment. Moment? E a outra coisa pra mim é a Angela sair de casa enfrentando a 7ª Cavalaria toda sozinha, eu vou te salvar, não sei o quê. E aí vai surgindo um monte de carro. Nossa, eu achei tosquíssimo ela se colocar na situação de risco imenso, sozinha. Muito diferente do primeiro episódio, que tá ela, o Judge, o Red, aquela outra lá que ninguém nem sabe o nome, que é tipo uma pirata, que eles estão até com a nave do Coruja e enfrentam a 7ª Cavalaria também, mas são várias pessoas e aquela cena é muito diferente, que tem eles se escondendo atrás da vaca e tal. E essa é muito surreal, assim, o que acontece. Eu achei bem bocó também. Pra o Manhattan chegar e resolver toda a situação. Ai, nossa, tosquíssimo. E além de tudo ali, a gente já sabia o que ia acontecer, porque aí ela fala... Ficou óbvio. Eu vou evitar que você morra, mas ele já sabe o que vai... Ele tá vivendo aquilo. Então ficou... Esse finalzinho foi meio tenso mesmo. O que salvou pra mim é pensar o que vem a partir daí, a partir da informação que o Manhattan dá pra Angela lá no Vietnã, quando eles estão no bar, em que ele diz que é possível, ela pergunta pra ele se ele conseguiria transferir os poderes, e ele diz, é possível. E aí eu imagino que agora a gente vai ter uma doutora Manhattan ou algo assim, uma doutora Sister Night. Ele não foi destruído, eles meio que sugam ele para um dispositivo para o senador Joe Keane se transformar num Manhattan, né? Eles vão usá-lo para isso. Eu não gosto quando uma série deixa pra resolver tudo no último episódio. Eu não gosto, acho isso meio novela. Eu acho que no final a Angela vai casar com a Adrian Veidt. Pois é, sempre vão tem ter um 3 casamento, filhos. sempre tem resolvendo os problemas de todo mundo, muita gente morrendo. E o Joe Keane vai Não preso. gosto. John Keane morto amanhã. Ou o carro dele cai no penhasco.
Umas coisas assim. Explode, né? Mas aí, na verdade, ele não morreu e vai ter segunda temporada. Aí no final ele aparece assim... Aí tá tipo pegando fogo, vai ser legal. E fica com a metade da cara queimada. Isso, aí é crossover do Batman com o Watchmen. Então é isso. Essas são as nossas impressões, algumas delas, na verdade, sobre esse episódio, que é uma historinha de amor, é uma historinha ainda sobre memória também. Foi bem menos político, né, do que vinha sendo os outros episódios do Watchmen. Tem uma parte política que é super legal quando a Angela diz por que ela não gosta do Dr. Manhattan, que há 22 anos atrás ele ficou não sei quantos metros, destruiu o Vietnã, uma relação bem óbvia com a guerra do Vietnã mesmo, com como os Estados Unidos interferiram nesse país e causaram sofrimento das pessoas. Então, um garotinho viu a sua família sendo toda morta e depois resolveu se vingar, explodindo a família da Angela. Ou seja, existem consequências muito sérias para esse tipo de conflito, especialmente provocado pelos Estados Unidos. Ai, ai. E, inclusive, descobrir petróleo no México, e o México abre o olho, porque daqui a pouco vai começar a manifestação do MBL. Do MBL mexicano. Tá. É isso, até o próximo vídeo e tchau. Esperamos os comentários de vocês não estão comentando, hein? E compartilhem, é muito importante compartilhar, por favor. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.